Você alguma vez já criou um cenário em sua mente, sendo ele positivo ou negativo, e passou a enxergar situações que confirmassem aquilo que você tinha pensado? Como se você tivesse em dúvida sobre algo ou muito pensativo sobre alguma coisa e recebesse a confirmação na prática. Falando aquela frase, viu só? Eu falei pra você que isso iria acontecer. Nossa mente busca o tempo inteiro confirmar as histórias que contamos pra nós mesmos, sejam elas positivas ou negativas. Se temos uma visão de mundo positiva, passaremos a enxergar cada vez mais oportunidades e cenários que confirmem que nossa vida é boa e positiva. E o poder dessas histórias que contamos mentalmente é tão grande que os pensamentos negativos também vão servir de combustível para uma montagem de cenários em nossa realidade, que confirme somente os nossos defeitos e uma perspectiva negativa sobre a nossa vida. Como passar a enxergar a vida a partir de uma melhor ótica. Olá pessoal, meu nome é Victor Brum e esse é o canal Você 2.0. Aqui nesse canal eu busco falar sobre assuntos que de fato agreguem na sua vida e sempre buscando tornar você uma versão melhor de você mesmo. A ideia aqui é a gente conversar sobre assuntos que façam sentido para a sua vida e que de alguma forma possam mudar positivamente o cenário que você tem na sua realidade hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais vídeos. Mas vamos direto ao ponto sem muita enrolação. Eu separei esse vídeo em dois tópicos principais. Esses dois tópicos são os pilares que eu considero fundamentais para a gente passar a entender de fato como mudar a forma que a gente conta essa história para nós mesmos. O primeiro passo, o primeiro pilar que eu considero fundamental é nós identificarmos o momento em que a nossa mente está contando essa história. Bom, inicialmente a gente precisa entender em qual momento, em qual contexto que a nossa mente está contando uma certa história sobre nós mesmos, sobre a ótica que temos da nossa versão, da nossa pessoa. E aqui vai um fato curioso. A nossa mente sempre vai contar uma história para nós, independente se essa história é positiva ou negativa. É simplesmente o modus operandi da nossa mente, é a forma com que ela sempre trabalhou, trabalha e provavelmente vai continuar trabalhando. E para a gente entender esse processo, a gente precisa antes entender que muitas das nossas opiniões e visões de mundo, na verdade, não são genuinamente nossas. Não são 100% algo que nós pensamos de forma totalmente original. E, na verdade, muitas dessas opiniões são de pessoas que nos contaram algo e essas pessoas têm uma influência muito grande sobre a nossa vida. Essas pessoas que eu estou citando exerceram um papel de liderança sobre a nossa vida. E essa liderança dominou algum tipo de discurso que em determinado momento da nossa vida a gente concordou, que fez sentido para nós. E essas referências, lideranças, muitas vezes são as pessoas da nossa família, ou um professor que a gente admira da escola, ou até mesmo um chefe, um colega de trabalho, e muitas vezes também não está ligada diretamente ao nosso ciclo mais próximo. As pessoas geralmente confundem muito essa ideia e acham que elas só podem ser influenciadas pelas pessoas que ela conversa pessoalmente. Mas na verdade, até mesmo as músicas que a gente escuta, os cantores que a gente admira, ou um artista, um ator, uma atriz, algum tipo de personalidade do esporte ou até mesmo um político, todas essas pessoas que não estão diretamente ligadas aos nossos ciclos sociais de convivência exercem algum tipo de influência sobre a nossa vida. Mas nós não somos feitos 100% de ideias e visões de mundo de pessoas externas a nós e de nossos ciclos. Nós também temos ideias originais, genuínas, que nascem conosco ou que pelo menos permanecem conosco. E geralmente a gente associa isso aos nossos valores. Bom, essas histórias e visões de mundo, sendo genuínas ou não, nada mais são do que frutos que a nossa mente conta a partir de uma história, especialmente aquelas que são alinhadas à nossa própria imagem, aquilo que a gente imagina sobre nós mesmos. E uma forma interessante da gente lidar com isso é passar a ser menos reativo com os nossos pensamentos e mais questionadores. Como exercício, eu recomendo você passar a questionar essa voz que está na sua mente e ver se aquilo que ela está falando para você faz de fato algum sentido, se está aliado aos seus valores ou se são apenas alguns pensamentos soltos, infrutíferos e que não vão levar a lugar nenhum. A gente consegue identificar isso quando a gente pensa alguma coisa e a gente vê que não está alinhado de fato com aquilo que a gente entende como os nossos valores. Um exercício interessante para a gente pensar nisso é imaginar que a nossa mente é uma espécie de rádio, e esse rádio está suscetível a sintonizar com as mais variadas estações possíveis. Meu questionamento para você aí do outro lado é:
que tipo de estação você gostaria de deixar sintonizada no seu rádio? Uma estação que só falasse mal ou tivesse uma visão negativa sobre você mesmo e sobre os outros? Ou uma que fosse mais positiva, que tivesse uma visão de mundo mais construtiva e colaborativa entre as pessoas? Um segundo pilar que eu vejo que nos ajuda a entender melhor essa voz que conta essas histórias para nossa mente é a gente entender que pensamentos bons e ruins dão o mesmo trabalho. Por mais que pareça que a gente tenda a pensar de forma mais negativa, de forma ampla, até por uma questão de sobrevivência da nossa espécie, a gente está sempre antevendo algo negativo para nos preparar e lutar ou fugir, naquele sistema de luta ou fuga que muitos cientistas falam. O esforço que nós fazemos para projetar um cenário, sendo ele positivo ou negativo, na prática é o mesmo. A maior verdade é que somos produtos de tudo aquilo que consumimos, seja lendo, assistindo uma série, olhando um filme, ou uma conversa da qual a gente participa, as redes sociais que a gente frequenta e o que estão de fato nessas redes sociais. Nós somos produto do nosso meio. Tudo isso nutre o nosso corpo mental. Eu sei que aqui pode ficar parecendo um pouco filosófico demais, mas a gente pode fazer uma associação bem clara com o nosso corpo físico. Alguma vez você já se questionou, eu sei que é uma pergunta estranha, mas se de fato você está nutrindo a sua mente de forma saudável ou não? Nesse exemplo, se você fosse mal nutrido, é como se você tivesse um déficit de pensamentos positivos ou de uma forma mais leve de enxergar a sua vida. O pensar positivo não é só aquela vibe gratitude que muitas pessoas usam hoje em dia nas redes sociais. Pensar positivo na prática é facilitar a projeção de cenários que você vai ter da forma que você mesmo se enxerga e a forma que você enxerga os outros de uma forma mais positiva, mais amigável e de fato que agregue valor nas suas relações, inclusive com você mesmo. O pensar positivo, agora indo para o lado um pouco mais filosófico, é você dar valor aos pequenos detalhes e entender que cada segundo da sua vida vale de fato a pena ser vivido. E voltando à analogia do corpo físico e o corpo mental, quantas vezes você não pensa sobre a sua alimentação, sobre você estar comendo de fato muita gordura ou açúcares, você quer reduzir muitas vezes o carboidrato, muitas vezes você diz que vai começar de fato uma dieta e essa dieta tem que ser rica em fibras, em proteína, com menos açúcares e menos industrializados, certo? Mas em qual proporção você de fato pensou também na sua saúde mental? E quando eu falo de saúde mental aqui, eu digo sobre a sua nutrição mental. Quantas vezes você de fato cogitou fazer uma dieta mental, passando a se alimentar apenas de conteúdos mais positivos e que façam mais sentido e estejam mais alinhados com seus valores? Quantas páginas do Instagram, por exemplo, ou canais do YouTube que você segue e que você se espelha, que realmente são positivos para a sua saúde e nutrição mental? Quantos livros ou séries que você maratona estão de fato alinhados com esses seus valores e de fato estão nutrindo positivamente o seu corpo mental? Quantos desses conteúdos vastos e infinitos que a gente conhece hoje em dia de fato estão te auxiliando na jornada de se tornar uma pessoa melhor? Seja para você mesmo, seja para sua família, para seus amigos, enfim. Quanto de fato desse conteúdo que você consome instiga você, desafia você e inspira você de uma forma positiva e de uma forma construtiva? Eu entendo que com esses dois pilares bem definidos, a gente passa por consequência a instigar nossa mente a contar uma história melhor do que ela provavelmente vem contando pra gente. Essa história que a nossa mente vai contar de forma mais positiva, de uma forma mais esperançosa, que nos inspira mais, vai nos auxiliar a ter uma vida mais leve e que de fato auxilie outras pessoas também. No fim, como eu comentei anteriormente, a nossa mente vai estar sempre contando uma história para nós. Se a gente consegue induzir a nossa mente a contar histórias mais positivas sobre nós e sobre os outros, a gente vai ter uma vida consequentemente muito melhor. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou do vídeo, por favor, dê like. Se você quer comentar alguma coisa também sobre esse vídeo ou sobre temas para os próximos vídeos do canal, fique à vontade, eu vou adorar responder os comentários. E novamente, se você não é inscrito no canal e deseja saber mais sobre esses assuntos, por favor, se inscreva, vai ser um grande prazer. Muito obrigado.